Salve Maria Santíssima. Há sábios e pessoas de talento que não acreditam na religião. Que dizer diante disso? E que devemos concluir daí senão que para ser cristão, para receber de Deus o dom da fé, que é necessário além disso ter coração reto, puro, humilde, bem disposto e pronto a fazer os sacrifícios que o conhecimento da verdade lhe impuser. Ora, eis aqui o que falta ao pequeno número de sábios que são irreligiosos. Esses homens são indiferentes e ignorantes em matéria de religião, porquanto, absortos em seus estudos matemáticos, astronômicos e físicos, não pensam em Deus, nem em sua alma. E então não é maravilha que nada entendam das coisas da religião. Em relação à religião, são ignorantes, e o seu juízo sobre ela não tem mais valor do que de um matemático sobre a música ou pintura. Há sábio tal mais ignorante em matéria de religião do que um menino de 10 anos que é assíduo ao catecismo. Ou que com mais frequência acontece. Tais homens são os orgulhosos que querem julgar de Deus, tratar com ele como de igual para igual, e medir a sua palavra pelas dimensões de sua acunhada razão. O orgulho é o mais profundo dos vícios, por isso são estes justamente repelidos como temerários e privados das luzes que só são dadas aos corações simples e humildes. Deus não gosta de sublevações, ou o que ainda é mais vulgar, e o que habitualmente, ainda de companhia com os dois outros vícios, estes sábios têm paixões ruins, que não querem abandonar, e bem sabem que estas são incompatíveis com a religião cristã. Além de que, se atendermos ao peso, número e valor de testemunhos, a dificuldade desaparece inteiramente. Pode-se afirmar que há 18 séculos, entre os homens iminentes de cada um deles, não tem havido um incrédulo em cada 20. E entre este pequeno número de incrédulos, ainda se pode afirmar que a maior parte deles não foram constantes em sua incredulidade e se refugiaram, antes de morrer, nos braços dessa religião de que haviam blasfemado. Tais foram, entre outros, não poucos dos cabeças da escola voltariana do último século: Montesquieu, Buffon, Laerpe, etc. O mesmo Voltaire, enfermo em Paris, mandou chamar o pároco de São Suplício um mês antes do seu falecimento. O perigo passou, e com o perigo o temor de Deus. Viu, porém, uma segunda crise. Os amigos do ímpio acorreram. O seu médico testemunha, ocular nos atesta, que Voltaire pediu de novo os socorros da religião. Mas desta vez foi em vão. Não se consentiu que o padre penetrasse até o moribundo, o qual expirou em horrível desespero. D'Alembert quis igualmente confessar-se, mas foi impedido, como havia sido seu mestre, pelos filósofos que lhe cercavam o leito. Se nós aqui não estivéssemos, dizia um deles, ter-se-ia retratado como os outros. Que valor moral têm, pois, estes homens? E que prova sua irreligião, principalmente se lhes opusermos a fé esclarecida dos maiores sábios, dos mais profundos engenhos dos homens, dos mais veneráveis que têm aparecido sobre a terra? De nada valem. A fé, notai-o bem, imponha-lhes, como a todos os homens, constrangimentos desagradáveis, deveres a que era necessário submetessem. Só a evidência da verdade do cristianismo pôde determinar sua adesão.
Sem falar desses admiráveis doutores a que a Igreja chama os Santos Padres, que quase foram os únicos filósofos, os únicos sábios dos 15 primeiros séculos, tais como Santo Atanásio, Santo Ambrósio, São Gregório, o grande São Jerônimo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Tomás de Aquino, o homem mais prodigioso talvez que jamais existiu. Quantos nomes magníficos não conta a religião na lista dos seus filhos? Rogério Bacon, Copérnico, Descartes, Pascal, Malebranche, Lamoingo, Mathieu Molé, Cuja, Domate, de Maistre, de Fonod e outros, entre os grandes filósofos jurisconsultos e sábios do mundo. Boussole, Fenelon, Bourdalouin, Massillon, entre os grandes oradores. Cornel, Racine, Dante, Tasso e outros, entre os literatos e poetas. E as nossas glórias militares não são, pela maior parte, glórias religiosas? Carlos Magno não era cristão. Godofredo de Bouillon, Tancredo, Bouillard, Du Guiscli, Joana d'Arc, Grillon, Vombard, Catinat, não curvavam suas frontes gloriosas, cingidas nos lauréis de 1000 vitórias diante da religião? Henrique IV, Luís XIV eram cristãos. Turenne era cristão. Havia comungado mesmo no dia da sua morte. O grande Condé era cristão. E sobranceiro a todos, São Luís, esse verdadeiro herói, esse homem tão amável e tão perfeito, a glória da França e simultaneamente da Igreja. Todos sabem os sentimentos do grande Napoleão relativamente à religião. Nos transportes da sua ambição e poderio, bem sei que se desviou muito das regras e dos deveres práticos que a mesma religião impõe, mas sempre conservava a crença e o respeito dela. Eu sou cristão, católico romano, dizia ele. Meu filho igualmente o é. Grande pesar teria eu se meu neto deixasse de o ser. O maior serviço que fiz à França, acrescentava ele, foi restabelecer nela a religião católica. Sem religião, que seriam os homens? Pergunta ele. Degolar-se-iam uns aos outros pela mulher mais formosa ou pela pera mais grada. Quando na ilha de Santa Helena se achava sozinho, punhando-se a meditar na fé em que fora instruído na infância, e Napoleão, em seu perspicaz engenho, julgava a fé católica verdadeira e santa. Ele pediu à religião as suas supremas consolações. Mandou chamar um padre católico e assistir à missa celebrada na sua residência. Recomendava ao seu cozinheiro que não servisse alimentos de carne em dias de abstinência. Fazia admirar os companheiros do seu desterro pela energia com que expunha as doutrinas fundamentais do catolicismo. Estando próximo à morte, despediu os médicos. Mandou chamar o padre Vignali, seu capelão, e disse-lhe: Eu creio em Deus. Nasci na religião católica. Quero cumprir os deveres que ela impõe a receber os socorros que administra. O imperador confessou-se, recebeu o sagrado viático e extrema unção. Sou venturoso por haver cumprido os meus deveres, disse ele ao general Montolo. Desejo, general, que na vossa morte tenhais igual ventura. Durante o tempo em que estiver no trono, não pratiquei a religião, porque o poder deslumbra os homens, mas sempre conservei a fé. O toque dos sinos alegrava-me, e a vista de um padre comovia-me. Eu queria fazer um mistério de tudo isso, mas creio que é fraqueza. Quero dar glória a Deus. Depois ele mesmo ordenou que se lhe armasse um altar na câmara contígua para a exposição do Santíssimo Sacramento e se recitassem as preces das 40 horas. Assim morreu Napoleão como cristão.
Não receiemos, pois, enganar-nos a respeito de todos estes grandes homens, cujo número, ciência religiosa e principalmente valor moral sobrepujam 1000 vezes o pequeno número de alguns outros que desprezaram o cristianismo, o orgulho, a paixão da ciência profana que inteiramente os absolvia, outras paixões ainda mais violentas e mais vergonhosas, são razões mais que suficientes para explicar sua incredulidade. Ao passo que a veracidade da religião pode só por si, nós o repetimos, fazer inclinar a fronte dos outros sob o jugo sagrado do catolicismo. Monsenhor de Segur.